Depois de quase 1 ano e meio de pandemia aqui no Brasil, muitos profissionais ainda estão trabalhando em home office, em casa. E a rotina mudou, as relações de trabalho também. Um dos desafios para quem trabalha nesse sistema remoto ainda continua sendo se organizar, dividir melhor o tempo, segundo os especialistas. A gente convidou o administrador de empresas, especialista em gestão de carreiras, Antônio Ornelas, para falar sobre como encontrar esse equilíbrio no dia a dia. Se você tem pergunta, pode mandar para o nosso WhatsApp, 993139599. Oi, Antônio, boa tarde. Obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Tudo bem, boa tarde. Antônio, já estamos aí com pelo menos 14, quase 15 meses aí de pandemia. Tivemos um probleminha com o sinal do Antônio. Não sei se ele está me ouvindo. Está me ouvindo, Antônio? Estou te ouvindo. Perfeito, então vou continuar a pergunta aqui. Eu dizia que a gente já está indo aí para 14, quase 15 meses de pandemia, muita gente trabalhando em casa esse tempo todo. Já deu tempo de se adaptar ou ainda tem gente com dificuldade? Pois é, eu diria que com 14 meses existem algumas habilidades que foram, eu diria, valorizadas no mercado nessa pandemia. A autonomia, a responsabilidade e o resultado de quem está no mercado é muito valorizada. Portanto, está todo mundo focado e tentando se adaptar da melhor maneira possível às demandas que estão acontecendo. E pela sua experiência aí, quais têm sido as dificuldades mais comuns no dia a dia de quem está trabalhando em home office? Olha, eu diria, inicialmente lá, vamos dizer, 12, 13 meses atrás, era realmente a novidade de você estar em casa e ter com a família, não ter um espaço específico para você e não ter um acordo fechado para que a família não interagisse e atrapalhasse o seu cantinho, né? Mas eu acho que passados esses 14 meses, tudo isso está muito bem trabalhado, a trancos e barrancos e muitas vezes, mas hoje a autonomia, a responsabilidade e o resultado tem sido o foco da interação empresa-colaborador. Antônio, então, pegando aí o nosso gancho principal dessa conversa, vamos então dizer a quem está acompanhando a gente, na sua visão, é claro que isso é assunto para horas de conversa, a gente podia segmentar, né, sobre todas as ramificações que tem esse home office, mas na sua visão, quais seriam então as orientações as principais orientações para a pessoa administrar bem esse tempo de home office? Pois é, eu diria assim, a gestão de tempo, ela é muito função de algumas coisas chaves. O objetivo claro, as metas, as estratégias e o tempo que você vai dedicar para cada ação que você tem que dar vazão. Então, tendo isso claro, tudo fica mais fácil. É montar um plano de forma que você consiga executar. E esse plano tem que ter, já que nós estamos falando em home office, um espaço para você parar, depois de 2, 3 horas de ação, parar, ir lá procurar no seu celular que recados você tem e aos mais importantes você conseguir responder, fazer o mesmo no período da tarde, não receber visitas inesperadas e aceitá-las, né? Que isso não vai ajudar na gestão do tempo. Então, de novo, repetindo, você deve planejar, ter objetivos claros, ter uma estratégia e prioridades para você atacar o seu dia a dia. Antônio, ainda também de acordo com a sua experiência aí, pelo que você vem acompanhando, já tem empresa, pelo menos estudando a possibilidade do funcionário que está em casa responder à empresa por produtividade e talvez não por uma jornada inteira de trabalho com horário determinado, ou ainda isso é uma realidade distante? Olha, excelente pergunta. Essa pergunta é uma pergunta que ocorre hoje em todo lugar, né? Vamos dizer, eu diria de novo que na pandemia, uma habilidade que cresceu muito foi a autonomia das pessoas que estão em home office. E tendo autonomia, o resultado é a cobrança que vai acontecer, porque a empresa não consegue ver o que você está fazendo. Então, eu diria que o momento hoje pede que o profissional esteja focado naquilo que ele tem que entregar e tenha um planejamento adequado. Agora, esse planejamento também tem quebras, tem momentos para você tomar café, tem momentos para você descansar, porque tudo isso atrapalha ou ajuda na produtividade. E qual a importância
claro, na medida do possível, Antônio, de um espaço específico em casa para o trabalho. Porque às vezes você tem um computador no seu quarto, mas talvez não seja o local ideal. Se você tem a possibilidade dentro de casa de separar um outro espaço, talvez até com o computador da empresa, com o aparelho que a empresa possa fornecer, se for o caso. Isso é importante também, determinar um espaço específico para o home office, pelo menos nesse tempo de pandemia? Olha, você falou dois pontos muito importantes, né? A empresa ter a sensibilidade de que o empregado em casa, muitas vezes ele está colocando à disposição o seu equipamento, o seu espaço, a sua energia, e muitas vezes existem compensações na sensibilidade das empresas para essa atenção e disponibilidade do empregado. Então, ter um espaço e ter todo esse conjunto de parafernália para atender essa nova demanda, isso é vital, não tenha dúvida. E, Antônio, para encerrar a conversa, eu acredito também que já tem muita empresa estudando aí manter o home office permanente depois da pandemia, com toda essa experiência que a gente vem vivendo, né? Então, esse é um ponto, vamos dizer assim, o custo do espaço hoje no mercado, na área corporativa, ele é altíssimo. E com muita gente, então, muita empresa vai aproveitar esse movimento do home office para reduzir custos. Nada que seja absurdo ou que leve o empregado a sacrifícios. Mas, com certeza, muitas empresas vão reduzir custos usando o home office adequadamente, com compensações, né, para esse trabalho entre empregado e empresa. Não tenha dúvida que você tocou num ponto muito importante. Muito bem, conversamos com o administrador de empresas e especialista em gestão de carreira, Antônio Ornelas. Antônio, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde e até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Obrigado.